como manda a guerra, né, os códigos de guerra, principalmente os antigos, diz que o campeão fica lá, o vencedor, the winner takes it all, o vencedor leva tudo, e os vencedores vão dividir o Império Turco-Otomano. No pós-Primeira Guerra, veja só, ali está a Síria sob domínio francês, né? Aqui o Líbano também sob domínio francês, a Palestina, e lembra que essa Palestina, esse nome continuou sendo usado desde Adriano. Tá aqui a Palestina britânica, tá aqui Jerusalém, a Transjordânia, que hoje é Jordânia, né, também britânico, e o Iraque também britânico, né? Então essa região é dividida por estes países aqui, que são os vencedores da Primeira Guerra, né? Então nós estamos chegando perto do que vai acontecer na Segunda Guerra com a fundação do Estado de Israel. Olha lá, a Liga das Nações, é importante dizer isso aqui, pessoal. A Liga das Nações, que é uma antecessora da ONU, concedeu ao Reino Unido o mandato para administrar a região que incluía o que é hoje Israel, Jordânia, Cisjordânia e Gaza. Eles investiram em várias infraestruturas, incluindo estradas, pontes, escolas, hospitais e sistemas de irrigação. Bom, a região era deserta, né? Era abandonada, era muito pobre. Entretanto, os britânicos vão investir na região. E aonde há investimento, há interesse de pessoas para se aproximar. E começa, olha que eu falei para vocês, isso nós estamos falando de 1922, né, depois de 1918. Já falei que tinham cidades sendo fundadas por judeus. Existe uma grande população árabe ali já, né, por causa de todos os impérios ali de muçulmanos que passaram por ali. Existe sim uma grande população árabe, mas também existe uma boa população judaica indo para lá. Por quê? Porque a região está se desenvolvendo. Então as migrações árabes aumentam pelo desenvolvimento e as migrações judias aumentam pelo crescimento do antissemitismo na Europa também. Lembra lá que o Theodor Herzl vai organizando as falas dele porque injustiças estão sendo cometidas com judeus? E eles não estavam errados, porque no final da Segunda Guerra a gente viu o que aconteceu. E eles estavam sendo discriminados e encontraram nas ideias do Herzl e também naquilo que já sempre disseram, voltamos a Jerusalém, um lugar para ir. E começou uma migração intensa, né? Vejam só, com a migração intensa, os embates já começam. E para resolver esse embate, em 1936 acontece a Comissão Peel. A Comissão Peel foi uma comissão criada pelo governo britânico em 1936, está aí para vocês lerem, para investigar as causas do conflito árabe-judeu na região, bem como para, olha isso, para fazer recomendações sobre o futuro da região. Né? A revolta árabe de 1936 a 1939 envolveu confrontos violentos entre a comunidade judaica e árabe na Palestina sob mandato britânico. A violência levou ao governo britânico a criar a Comissão Peel em 1936. E a Comissão Peel estava pensando em organizar dois estados, áreas separadas para judeus e para palestinos. Agora eu vou dizer para vocês, não aceitaram nem os judeus radicais, nem os palestinos árabes radicais, né? Então, assim, houve uma primeira tentativa antes da ONU, né? Mas não foi aceita, né? Bom, neste momento tem uma passagem muito pesada até, né? O Mufti de Jerusalém era um sujeito que tinha muitas terras, né? Era um latifundiário da região. E com essa proposta da Comissão Peel de dividir a terra entre palestinos e judeus, ele perderia muitas terras, ele seria desapropriado, seria reorganizado, e ele se revolta contra essa situação, e ele vai encontrar alguém na Alemanha, vocês estão vendo a foto dele aí, ó, tem foto, tem gravação dele, encontrando Adolf Hitler. Sim, e qual que era a proposta do Mufti de Jerusalém? Dizer para ele assim, eu apoio você,
a nossa região apoia você, e você, quando vencer essa guerra, vai para lá e me ajuda a acabar com os judeus. Pô, um prato cheio para o Hitler. Já adorava, né, fazer isso, matar os judeus. Então, perceba, essa animosidade com os judeus já aconteciam. Quando o Mufti de Jerusalém, ele se demonstra contrário à Comissão Peel, os britânicos mandam embora. Agora eu pergunto a vocês, mandaram embora, olha só com quem ele foi se juntar, mandaram embora com razão ou sem razão, né? Talvez, por mais que você questione o domínio inglês, nessa, né, eles estavam livrando de alguém não muito legal, né? Beleza, daí vem Segunda Guerra, Holocausto, morte, massa de judeus, né? E compreende-se que os judeus precisam de um Estado. E a ONU faz uma proposta, essa proposta que está do lado aí, né? Agrada alguns, desagrada vários, muitos dizem que está errado, muitos dizem que isso não deveria existir, né? Veja, os árabes ficaram nas mãos de muitos impérios antes. Então, assim, não era ideal para eles que alguém chegasse para eles e dissesse assim, vamos dividir a terra. Eles não estavam afim disso, já estavam cansados, saturados com essa ideia de ficar dividindo terra com outros povos. Mas os judeus que vinham do Holocausto já tinham essa ideia de voltar para a terra, tudo era maravilhoso, então voltaram e aceitaram, né? Agora, quando isso é colocado em votação, muitos povos votam contrário a isso. Porque isso aqui, gente, uma coisa bem clara. Isso não foi estabelecido, tá? Isso foi a proposta da ONU, mas não foi aceita pela Liga Árabe. Eles não reconhecem as fronteiras. Esse é um ponto importante. E o Mahmoud Abbas, que é o chefe da autoridade palestina, ele disse em 2011 que deveria ter aceitado a resolução 181, que é a resolução que foi votada para que existissem 2 estados. E essa eleição foi presidida por esse sujeito aí, ó, bonito aí, brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. As pessoas costumam dizer que ele deu voto de Minerva, não deu voto de Minerva, ele presidiu a votação, né? Ah lá, sessão de 29 de novembro de 1947, 56 dos 57 países membros se encontraram representados. 33 deles votaram a favor do plano, 13 votaram contra e 10 se abstiveram. Os países Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque da Liga Árabe se opuseram abertamente à proposta e não reconheceram o novo Estado de Israel. Aqui o imbróglio começa a ficar pesado, né? E é isso aqui que o Mahmoud Abbas diz deveríamos ter aceitado. Talvez as coisas fossem muito mais tranquilas uma vez que aceitamos os territórios. Mas isso é um talvez também, né? Aí, como eu disse para vocês, Abbas critica a recusa árabe do plano da ONU para a Palestina de 1947. Ele acredita que deveriam ter aceitado. Agora vejam, o mandato britânico acabaria em 15 de maio. Né? O mandato britânico termina em 15 de maio e Israel declara sua independência em 14 de maio. Né? O território aberto não estaria definido. Por quê, gente? Porque, de novo, o controle da região não era árabe, não existia Estado palestino, não existia Estado judeu e aquela divisão de Estado é uma proposta não aceita, mas defendida pela ONU da criação do Estado. Agora, as divisões do Estado não são propostas, não foram aceitas, essa proposta não foi aceita, né? Então, Israel, antes que acabasse o mandato britânico, declara sua independência. Um dia antes. A Guerra de Independência de Israel acontece logo após a declaração do mandato britânico. Isso começa em 14 de maio. E os países árabes vizinhos, incluindo Egito, Síria, Iraque, Transjordânia, hoje a Jordânia, atacaram o novo Estado. Né? Olha esse mapa ao lado aqui, em cima. Como fica a região depois do ataque dos vizinhos contra Israel. Israel toma esses lugares que, eu repito, não existia um Estado palestino aqui porque não foi aceito o acordo de fazer esses 2 estados. E o Egito toma conta do que hoje é a faixa de Gaza, essa região aqui que vocês estão vendo aí, onde eu estou passando o cursor. E a Jordânia toma conta do lugar onde hoje é a Cisjordânia. Pessoal,
alguém vai dizer, e é um argumento plausível, dizendo assim, se eles não tivessem tomado conta, nem essa região eles teriam. É possível que seja dessa forma mesmo. Israel tomaria conta de tudo, né? Agora veja, eles mantiveram o poder até os anos 60. E o Egito não criou esse Estado palestino aqui. E a Jordânia não criou um Estado palestino aqui. Por que eles não fizeram isso? Era o momento dos países que votaram contra Israel falar, esse território agora é de vocês. Eu estou lutando por vocês. Exceto se não estivessem lutando de verdade pela causa palestina. E é o que parece, né? Então vamos lá. Esse é um mapa que você costuma ver pela internet. Se você jogar no Google, você vai ver esse mapa aqui. Palestina, aqui depois Israel, né? Israel de novo e Israel de novo. Né? Veja só, se você olha esse mapa desse jeito, você pensa, pô, Israel, pisão, né, velho? Olha só o que está acontecendo aqui. Né? E eu não estou dizendo que Israel não exceda o seu território, isso é um fato. É uma questão complexa porque tem gente radical dos dois lados, mas nós estamos falando de radicalidade dentro de princípios democráticos. Então tá aqui, esses são os mapas que costumam aparecer, certo? Agora o mapa mostra, mas não explica. Essa região chamada Palestina esteve sob controle de quem? Você já viu vários impérios aí. Vamos ver como o mapa ele é explicado? Vamos lá. Olha só. Essa região em verde são terras privadas árabes. Os árabes compraram, são deles. Ninguém pode mexer, são deles. Terras em azul, terras judaicas. E a terra em branco, que lá no outro mapa tá tudo em verde, ó. E a parte branca, a parte judaica. Né? A parte branca é a parte que está correta aqui, né? Que é a parte privada judaica. Só que aqui, veja, a parte árabe é a parte verde e a parte branca é inglesa. Porque é a Inglaterra que tomava conta dessa região. São terras do Estado, são terras controladas pela Inglaterra. Veja, se não são terras controladas pela Inglaterra, como elas poderiam propor aquela divisão de Estado se não fossem elas quem controlavam as terras? Era ela que controlava as terras. E essas terras aqui eram particulares, né? Árabes e judias. Então, a região era isso aqui, né? Aí depois, o Estado judeu e a proposta da ONU não aceita, né? Pela Liga Árabe, não formalizada por eles. Você pode questionar se era uma boa divisão? Pode, e eu acredito que existe espaço para críticas em tudo. De qualquer forma de análise, mas não foi aceita. E aqui é o resultado da guerra de independência e guerra dos 6 dias. Vejam só, a guerra de independência. E então, acontece a guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur, onde Israel entra em conflito com o Egito, com a Jordânia, e ele vai tomar parte do território desses países. Vejam só. Guerra dos 6 dias em 5 de janeiro de 1967, a 10 de janeiro de 67. Né? Um pouco antes, né? Porque você não dá 6 dias, né? Vamos lá. Então aqui, ó, esse é o território de Israel até a Guerra dos 6 dias. Vejam só. Gaza aqui. Aqui, ó. Vejam só. Esse West Bank aqui é a Cisjordânia, tá? Controlada pela Jordânia. Lembra que eu falei que eles não fizeram nenhum Estado palestino? Bom, depois disso, a Guerra dos 6 dias, vejam só, Israel luta contra os seus inimigos e, gente, quando você ouvir sobre a Guerra dos 6 dias, haverá quem vai dizer assim, Israel atacou os seus inimigos. E existem gravações dos planos dos egípcios e jordanianos para atacar Israel. E o que Israel fez foi atacar preventivamente. Bom, se você buscar, os dados estão aí. Não acredite em mim. Vá procurar. Então tá aqui, esses são os territórios que Israel toma. E para conseguir um cessar-fogo, para conseguir um acordo de paz, ele devolve essa região. Olha, essa região é maior do que o Estado de Israel e é rico. Essa região é minério, né? Ele devolve para o Egito, né? Ele fica aqui com as colinas do Golã. Né? Por que eles ficam com a coluna do Golã? Porque ela é alta e ali ele poderia se sofrer ataque. Né? Bom,